What's up, guys? Good morning. Iremos dar início a mais uma aula, a aula 3 deste semestre, para ser mais específico. E na aula de hoje nós iremos falar sobre as formas nominais dos verbos em inglês, que são 3 estruturas verbais, né, do inglês, as formas nominais do verbo, que são conhecidas como o infinitivo, o particípio, presente e passado, né, e o gerúndio, porque não indicam tempo no caso do gerúndio, né? E flexão de pessoa e número. Esses verbos aí, eles precisam vir acompanhados de algum outro verbo para terem sentido completo. Vamos entender isso na prática com os exemplos de cada uma dessas formas verbais, a seguir, no caso infinitivo, particípio e gerúndio, alright? Primeiramente, infinitivo. A forma base do verbo deve vir acompanhada pela preposição to, como no caso do verbo to speak. Para que ele tenha essa forma nominal, ele precisa vir acompanhado, né? O to, a preposição to, precisa estar antes do verbo, para que ele tenha esse sentido de nome mesmo, né? A estrutura aqui não indica nem flexão, nem número, alright? No português, a gente basta acrescentar o R, né? Para que ele fique no infinitivo. E no inglês, a gente coloca o to antes do verbo. To speak, to draw, desenhar. Not to speak, não falar. Exemplo. I have to speak a good English. I have to speak a good English. Eu tenho que falar um bom inglês. My youngest nephew loves to draw. My youngest nephew loves to draw. Então, meu sobrinho mais jovem adora desenhar. O particípio. O particípio são verbos formados por ing ou ed, no caso dos verbos regulares, porque há casos, como nós sabemos bem, de particípios que não seguem a regra, né? São os irregulares. E compõem os tempo contínuo e o tempo perfeito, respectivamente, de maneira geral. Vejam só o exemplo aí. She's having the time of her life. She's having the time of her life. Então, percebam aí que o particípio having, ele é um tempo contínuo, né? Mas que funciona aí como particípio, como um nome, né? Ela está tendo o tempo da vida dela, está vivendo o tempo ou o melhor momento da vida dela, né? Como na tradução aí. Ok? Então, funciona como um nome, né? Esse having, esse verbo to have, com o acréscimo do sufixo ing no final, para que ele expresse essa ideia de continuidade. Alright? E he has decided to go there. E o particípio aí, decided, né? Com o ed no final, ele é também uma forma nominal, né? E lembrem-se que, como eu falei lá no início, eles precisam, as formas nominais do verbo precisam vir de outros verbos para que eles tenham sentido completo. Se eles vierem sozinhos, eles não têm sentido completo. Simplesmente não tem sentido nenhum, é apenas um nome. Na primeira frase aqui nós temos o verbo to be, logo após o sujeito, e depois o tempo contínuo, né? O particípio contínuo no presente, né? She's having the time of her life. E na segunda frase nós temos o auxiliar has, né? He has, antes do verbo principal decided, ok? Que no caso é o particípio nominal aí, ok? Ele decidiu ir lá. He has decided to go there. E por fim o gerúndio. O gerúndio em inglês é formado pelo acréscimo do ing ao verbo. Ele se diferencia do particípio presente pela função que ocupa gramaticalmente na oração, isto é, de substantivo. Ou seja, nesse caso aqui, o gerúndio ele não vai expressar a ideia de tempo contínuo, como nós vimos na frase anterior, né? She's having the best time of her life, né? Ela está vivendo o melhor período, né, da vida dela. Nesse caso aqui, ele vai ter a ideia de um substantivo, ele vai funcionar como um substantivo. Vejam só aí, ó. Smoking is bad for your health. Smoking is bad for your health. Então aqui não vai ser fumando
a tradução, e sim vai ser fumar, que é um substantivo. Fumar é ruim para a sua saúde. Então, ele vai assumir a forma de um nome aqui, no caso de um substantivo, smoking, ok? Então, essas são as 3 formas nominais do verbo, né? O infinitivo, que precisa vir com to, né? Para que ele expresse essa característica de nome. Nós vimos também o particípio, né? Pode ser o particípio presente contínuo, né? Com ing no final, ou com ed no final, né? No caso do tempo perfeito, né? He has decided to go there. Nós vimos. E agora aqui o gerúndio. O gerúndio, ele embora tenha o sufixo ing no final, nesse caso aqui, ele não tem a função de tempo contínuo, e sim a função de substantivo. Ok? É importante vocês lembrarem disso. Bom, tradução aí, né? Fumar é ruim para a sua saúde. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e dessa forma consigam fazer os exercícios. Façam os exercícios ali do material de vocês, do livro, e enviem para mim, ok? See you guys in the